Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham e mais essa oportunidade que a Sociedade Espírita nos oferece, a Sociedade Espírita Jesus nos oferece de estarmos nos conectando, estarmos estudando uma passagem do nosso mestre como oportunidade de aprendizado, como oportunidade de crescimento, para que possamos todos nós buscar o conhecimento que, como nos disse o mestre, que liberta. Como é de praxe das nossas atividades espíritas, né? Convidamos a todos para que possamos, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, dispormos desse momento de conexão com a espiritualidade maior, pedindo o amparo, a assistência para esse momento de estudo e de reflexão que ora estamos dando início, e que possamos colher os aprendizados necessários à nossa caminhada exitosa na presente reencarnação, que possamos estar receptivos para a reflexão que ora se inicia, que assim seja. Então, meus irmãos, como dissemos, é uma oportunidade, inclusive agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade que nos é oferecida, de nos conectarmos com todos, para um momento de reflexão, um momento de nos conectarmos com aquilo que o Mestre nos coloca como os recursos necessários para nós evoluirmos, trabalhando, estudando um texto, um trecho do Evangelho do nosso Mestre. Então, o tema que nos foi proposto para a nossa reflexão hoje é a prece recompõe. O assunto está lá no item 98 da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a passagem pela qual, através da qual, né, será feita a reflexão é: e todo E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Então, a partir das reflexões que o Espírito Emmanuel nos oportuniza sobre a importância da prece, na passagem evangélica citada acima, na obra Vinha de Luz, que possamos, de acordo com o nosso entendimento, adotarmos como prática para o nosso dia a dia, na nossa caminhada. Inclusive, se os irmãos observarem, foi exatamente o que fizemos agora há pouco, né, por ocasião da abertura, por ocasião dos preparativos para a nossa reflexão, nos elevarmos em pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que é a caracterização da prece também, e a gente vai ver que no decorrer da reflexão, do nosso estudo, Emmanuel, né, vai, em algumas vezes, se referir à prece, em outras, à oração, a partir do momento em que as duas palavras definem o mesmo ato, a mesma ação de estarmos nos conectando a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, de uma forma geral, né? Então, o Emmanuel, ele inicia a reflexão a nos dizer assim: na construção de simples casa de pedra, há que fazer longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então, na realidade, Emmanuel vai nos trazer vai nos proporcionar uma analogia, porque o Mestre Jesus veio nos trazer os seus ensinamentos com características, com a finalidade de atingir ao espírito imortal, na realidade. Os ensinamentos do Mestre, ainda que na maioria deles com base, né, com ênfase para a questão material, que é aquela questão do quê? De partir daquilo que conhecemos, que são as edificações materiais, como
Emmanuel está nos colocando, né, a necessidade, né, de, mesmo para construirmos uma casa simples, né, uma simples casa de pedra, há de se fazer longo esforço para ajustar o ambiente próprio, né, removendo obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então, ele usa de uma analogia para chegar no objetivo mais adiante, que é o caminho necessário para a edificação do espírito na sua caminhada. Então, ele nos diz que já para a construção de uma residência, de uma casa, né, há necessidade de esforços, há necessidade de ajustar o ambiente onde essa edificação será realizada, onde faremos essa edificação, adequar o solo àquilo que estamos desejando edificar, que estamos desejando construir. Então, ele usa dessa analogia para, mais adiante, nos mostrar aspectos relativos às condições necessárias para a evolução, para a edificação do espírito. E ele segue a nos dizer que quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes alterar o chão, formando leito seguro à base forte. Então, na realidade, ele cita, né, que na analogia que citamos anteriormente, que é necessário acertar o solo rugoso, ou seja, as irregularidades, retirar as irregularidades do solo, né, e muitas vezes preciso aterrar o chão, ou seja, se o solo onde devemos executar a edificação estiver baixo, aterrar, fazer com que ele levante, que ele fique na altura desejada, que vamos colocar a base para a edificação que estamos pretendendo realizar. Então, ele mostra que existem necessidades a serem feitas, né, de modo preparatório à ação, à atividade, enfim, à edificação que estamos pretendendo realizar. E ele segue nos dizendo que instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Então, são necessários instrumentos, no caso que foi citado da edificação material, né? Provavelmente alguma máquina, ou instrumentos como cavadeira, pá, enfim, né? Tudo aquilo para preparar o solo, para preparar o terreno, deixando em condições de receber a edificação, como dissemos. E aí ele já parte para o objetivo realmente, né? Ele sai da analogia e vai para o objetivo quando ele segue a nos afirmar. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Então, naturalmente, como vimos na analogia, assim como na área da materialidade, na área da edificação espiritual, que cada um de nós precisa e está em busca, e é a finalidade de estarmos numa existência física, né? Há necessidade, então, da edificação. Daí já não é mais da questão material, mas, como diz o benfeitor, da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, né? No desdobramento de serviços edificantes, né? Serviço urge providenciar recursos de entendimento geral, com vistas à cooperação, né? Então, há necessidade dessa preparação. E, naturalmente, ele vem nos mostrar, o benfeitor, que a prece, sem dúvida, representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A gente, na analogia, viu lá no início que, na realidade, quando ele fez o comparativo, né, de que precisaríamos de ferramentas para
colocar o solo na edificação material nas condições necessárias, na atividade espiritual, na nossa busca da nossa elevação, da edificação da nossa condição de espíritos melhores. Então, a necessidade, né, da prece como um instrumento, como aquela alavanca renovadora, removendo os obstáculos pela prece no terreno duro da incompreensão. E nessa questão da incompreensão, né, no terreno duro da incompreensão, utilizando-se da prece para essa remoção como essa ferramenta necessária, e aí nós vamos encontrar quais os materiais, digamos assim, né, na comparação, na analogia realizada, que serão necessários remover. Com certeza, a impaciência, a intolerância, a agressividade, o orgulho, o egoísmo e todas as demais imperfeições que são inerentes ao ser humano que busca a sua condição evolutiva, né? A sua ascensão em termos da condição evolutiva. E para isso há necessidade de se utilizar dessa prece que renova, dessa prece que repara, que nos dá as condições necessárias e que todo ser humano precisa, e esse recurso que Deus, nosso Pai, nos colocou à disposição para nos conectarmos com Ele, com o Mestre Jesus e com a espiritualidade superior, para que possamos, então, superar essas imperfeições morais e substituí-la, com toda certeza, pelas virtudes que são opostas às mesmas, né? Então, que possamos utilizar essa ferramenta para que possamos cumprir os objetivos aos quais nos dispusemos na presente reencarnação. E o benfeitor segue a nos dizer que a oração, ela é a divina voz do Espírito no grande silêncio, que nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então, vejamos que é toda uma circunstância, umas determinadas situações que são necessárias para que possamos verdadeiramente essa realizar essa edificação a partir, utilizando essa ferramenta poderosa que é a prece, que está ao nosso dispor, para que possamos exercer a nossa ação em termos de progresso, em termos de evolução, em termos de crescimento, como nos é colocado. Então, é prodigioso, como nos coloca o benfeitor, né? Que venhamos a controlar, a ter controle sobre as nossas emoções e pensamentos, né? É, imagens e ideias desfazendo empecilhos. Então, a prece tem esse poder, mas, naturalmente, nós não podemos esperar que apenas a prece venha a realizar esse intento. Há a necessidade de que nós, cada um de nós, nos empenhamos em fazer a nossa parte, buscando, como vimos, superar as imperfeições que são muito presentes em nós, e naturalmente que para que isso ocorra, há a necessidade do autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? É a partir desse autoconhecimento que eu tenho a possibilidade de identificar em mim as imperfeições muito presentes, e a partir dessa identificação, trabalhar para superá-las, fazendo a minha parte, exercendo o esforço necessário para que eu possa verdadeiramente superar. Como nos disse o mestre, bata e a porta se abrirá. E aí, então, eu, a partir dessa vontade, do autoconhecimento, a partir da identificação dessas imperfeições, desejo de mudança, eu peço o amparo, peço a assistência a partir da prece, né? A partir da oração,
E, com certeza, é aquilo que o mestre nos disse: bata que a porta se abrirá, pedi e recebereis. Né? Então, muitas vezes, segue o benfeitor, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os inimigos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. E é importante que a gente perceba que é uma situação natural, é uma situação normal. Quando, a partir do nosso autoconhecimento, como dissemos, a identificação do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser melhorado em cada um de nós, há a necessidade, a compreensão de que precisamos mudar, precisamos buscar o rumo, o caminho que nos leva à nossa evolução, à nossa transformação. E aí entra a questão que nos é colocada por Emmanuel, que muitas vezes os obstáculos se apresentam quando somos incompreendidos, somos criticados. Poxa, fulano nos acompanhava, fulano ou fulana nos acompanhava em determinadas atividades, em determinados hábitos, que a partir do momento que vimos, que reconhecemos em cada um de nós a necessidade de mudança, nós já paramos de agir daquela forma. E isso muitas vezes gera incômodo, gera a crítica, a incompreensão por parte daqueles que estão conosco na caminhada. E esse é um dos obstáculos que temos que enfrentar. E, naturalmente, como vimos, a prece é o grande recurso, né, que nos possibilita esse enfrentamento pelas adversidades que são naturais a partir do momento em que, já identificando, como dissemos, as nossas necessidades em termos de melhora, muitas vezes somos incompreendidos, né? E Emmanuel segue a nos dizer que, entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Então, é importante a compreensão, evitar o atrito, a divergência em termos de discussões, em termos de debates, porque já estamos, por exemplo, tendo o entendimento, a compreensão de qual o caminho que seguir. Então, como diz o benfeitor, é, é importante emitir as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova, né, que se mova na direção do mais alto, para que possamos ascender naquilo que identificamos como objetivos a que cada um de nós precisamos alcançar. Então, é fundamental, e esses aspectos, é muito importante que a gente tenha a convicção de que realmente vai acontecer por ocasião da nossa necessidade de mudança, porque nós queremos mudar. Inclusive, é muito comum os próprios irmãos desencarnados de outros momentos, nossos companheiros de outros momentos da nossa caminhada evolutiva, que muitas vezes reclamam a condição de não estarmos mais buscando as mesmas coisas, praticando os mesmos atos. Mas essa é uma condição natural para aquele espírito, né, que identifica a necessidade de mudança, a necessidade de transformação, e que possamos ter, a partir dessa compreensão, desse entendimento, a possibilidade de evitarmos o choque, as adversidades, né? Não querendo impor a mudança ao nosso semelhante, e os benfeitores espirituais nos colocam de uma forma muito clara que verdadeiramente precisamos auxiliar-nos, sim, uns aos outros, mas não através da imposição, porque cada um tem seu tempo e cada um é responsável pela sua reforma íntima, cada um é responsável pela sua transformação moral, cabendo naturalmente a mim, a minha, mas posso ter participação na transformação daqueles que estão comigo a partir, pura e simplesmente, e não da imposição, do exemplo que, porventura, a minha mudança, a minha transformação possa vir
a proporcionar àqueles que estão na caminhada. E, em relação a isso, vale para todas as circunstâncias, né? Estejamos nós no lar, no meio religioso ao qual pertencemos, na sociedade como um todo, no trabalho, no trânsito, enfim, aonde a gente estiver, a nossa mudança de entendimento em relação à nossa postura é fundamental, a partir do auxílio ao nosso semelhante, né? Mas não, como dissemos, de forma impositiva, e sim que os exemplos de transformação que venhamos a dar venham a influenciar aqueles que estão conosco na caminhada, né? Então, o benfeitor segue nos dizendo que a prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Então, naturalmente, que a prece, nós precisamos estar num estado de pacificação interior, num estado de busca da nossa pacificação, da nossa condição para orarmos. Então, porque a doutrina nos deixa muito claro que tudo está relacionado à sintonia. Naturalmente, dependendo do estado psíquico, do estado psicológico, né, do estado emocional que eu venho a me encontrar, eu estarei me sintonizando com irmãos do mesmo padrão vibratório. Então, que busquemos a quietação, né, superando a angústia, a inquietação, a situação descontrolada das nossas condições emocionais, que isso naturalmente nos colocará em situação com irmãos relacionados à aflição e à imprudência, mas que a oração tecida com harmonia e confiança é força, né, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, é com harmonia, com confiança, que devemos realizar a nossa fé, buscando o nosso estado de pacificação, porque é a partir dessa harmonia, dessa confiança, dessa fé viva, como Emmanuel nos coloca, é que estaremos sintonizando com o irmão deste padrão vibratório. E a partir do momento que a gente tiver a consciência, o entendimento e a certeza de que, naturalmente, nós estaremos chamando para junto de nós aqueles irmãos que vibram no mesmo padrão que nós venhamos a estar vibrando, venhamos a estar sintonizados. Então, é importante essa questão, porque o próprio mestre já nos dizia, né? Me diga com quem andas, que te direi quem és. Ou seja, a partir das minhas companhias, ele vai, do meu estado, né, ou do estado de quem faz parte da minha companhia, ele vai identificar qual é a minha forma de ser por causa da questão da sintonia, da identificação de pensamentos, de sentimentos, enfim, e de ações, né? Então, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, vejamos que a doutrina espírita vem nos trazer uma realidade que não tem como contestar, que não basta uma fórmula para nos comunicarmos com Deus, para que a nossa prece, para que a nossa oração seja eficiente. Na realidade, temos que expressar sentimento, expressar aquilo que o nosso coração está a alimentar em termos de sentimentos. De acordo com aquilo que nós necessitamos, de acordo com aquilo que é a nossa realidade, nós nos comunicarmos. Porque muitas vezes achamos que uma prece bem realizada, uma prece
que vai cumprir a finalidade, que possa ser atendida pela espiritualidade, é uma prece com palavras bonitas, e como nos é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. É, 1000 palavras não têm a eficiência daquilo que colocamos em 2 ou 3 palavras, né? Ou pensamento, mas com sentimento, com emoção, de forma sincera, nos dirigindo à espiritualidade superior, pedindo verdadeiramente aquilo que o Mestre sempre nos recomendou: a força, a certeza de que possamos superar as nossas imperfeições com determinação e não simplesmente pelo fato de emissão de palavras, né? Porque, como dissemos, como nos é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas palavras proferidas com sentimento, ou mesmo pensamentos, né, e proferidos com sentimento, com pureza de coração, tem mais valor do que um infinito número de palavras. E para concluirmos, meus irmãos, é importante termos em mente que a prece é o recurso necessário para termos a condição, a nossa evolução, mas nosso esforço é essencial ao êxito. Em outras palavras, que nós não simplesmente transferimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, para que venha a solucionar as nossas dificuldades a partir da prece. Esse é um processo que todos nós temos que exercer em função da nossa vontade, da nossa determinação, o nosso desejo de mudança. E, naturalmente, a partir desse desejo e do esforço empreendido na busca desse objetivo, verdadeiramente pedirmos de forma sincera, né, a assistência, o amparo para que o objetivo possa ser alcançado. E é exatamente isso que precisamos, porque muitas vezes queremos que nós criamos as dificuldades para nós e queremos que os outros, no caso a espiritualidade, venha resolvê-los. E, na realidade, aquilo que criamos somos nós que temos que resolver, naturalmente, buscando a força, o amparo para que esse objetivo possa ser alcançado. Então, meus irmãos, era o que tínhamos para, para hoje, para esta noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer com todos nós e possamos ter tido a oportunidade de assimilar aquilo que nos é colocado como recursos necessários que a prece nos oferece através da recomposição que ela nos oportunou. Que a paz esteja com todos nós.